por qual motivo Jesus encarnou na Terra, mesmo ele sendo nosso governador, e qual a necessidade de Jesus ser crucificado e morto. Deus nos abençoe. A razão pela qual o Cristo veio ao planeta fazia parte de uma programação espiritual que havia sido definida em função da vinda de uma série de entidades que constituíram a base da civilização terrena. A literatura espírita fala que a população da Terra é constituída basicamente de dois grupos. Um grupo que era o grupo que veio naturalmente evoluindo na Terra e um segundo grupo que não veio da evolução natural do planeta. Eles foram enxertados na Terra. Eles foram integrados à população do planeta na nossa saída da pré-história para a história. Naquele período da formação da civilização, nós tivemos a chegada de muitas entidades bastante inteligentes que vieram de outros orbes para aqui trazerem a sua contribuição intelectual e encontrarem na Terra as experiências morais para que elas pudessem retornar aos seus mundos de origem, porque elas haviam perdido a concessão de permanência nos seus planetas em função de terem crescido no lado intelectual, mas terem ficado atrofiadas no lado moral. Era preciso crescer esse lado moral e a Terra seria o grande local para que isso acontecesse. Jesus, interessado no conhecimento intelectual deles, recebe essas entidades no planeta e faz a eles a promessa de que onde quer que eles renascessem, aconteceria, aonde eles nascessem, a vinda de um mensageiro para trazer a mensagem do amor, da lei de Deus. E você vai encontrar essa informação em várias partes do globo, vários mensageiros distintos. Os sábios védicos, Krishna, Buda, Sócrates, Zaratustra, Hermes Trismegisto, Sócrates, Confúcio, Furri, Moisés, os sábios da Cabala e mais um monte de gente que veio derramar esse conhecimento muito semelhante em diversas partes do globo. E eles disseram o seguinte: e se nós, apesar desses mensageiros, não conseguirmos compreender a mensagem e ficarmos presos na terra, o que o Senhor pode nos oferecer? E o Cristo disse: se os meus mensageiros não conseguirem fazer com que vocês percebam esse caminho, eu mesmo irei para resgatar as almas que se encontram retardatárias. O Cristo, então, vem cumprir uma missão dupla. Ele vem para atender esses espíritos que estavam aqui. E por que ele não veio logo no começo de uma vez? Ele chegava e pá, já dava mensagem. Porque ele tinha que esperar um amadurecimento dos outros, daqueles que eram chamados os da Terra. Quando ele vem no planeta há 2000 anos, a sua mensagem, que não é uma mensagem para o intelecto, pode observar que a mensagem de Jesus, ela não tem uma substância de lógica, de discussão, de como é a vida no mundo espiritual, como é isso, como é aquilo, como já existiam doutrinas mais antigas, como a Cabala, como a doutrina de Hermes, a doutrina de Sócrates, a doutrina de Krishna, a doutrina de Buda, que eram doutrinas mais profundas do ponto de vista intelectual. A doutrina de Jesus ela era muito simples. Era amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Pronto. O fundamental dela era isso. Enquanto Krishna discutia sobre reencarnação, lei de causa e efeito, como é que é a vida no mundo espiritual, Sócrates discutindo a palingenesia, Hermes Trismegisto falando sobre esse processo de transmigração das almas, Buda falando sobre esse processo da metempsicose, Jesus não envolve nisso. Ele fala do quê? Imortalidade da alma. Então, a mensagem dele é uma mensagem que é para o coração, para resgatar. E ela foi tão impressionante, ela impactou tão forte, que ele foi o único dos mensageiros das leis divinas que fez com que seus discípulos abrissem instituições para socorrer o próximo. Sem demérito a nenhum dos outros, só Jesus conseguiu tocar seus discípulos a ponto deles se tornarem socorristas das almas desvalidas. Então veja o impacto da mensagem de Jesus. Quando ela chega, os retardatários desses que haviam migrados pegam o impacto da mensagem de Jesus e conseguem, então, retornar para os seus orbes. Os que estão na Terra, que também já tinham maturidade, pegaram essa mensagem e também cresceram, impulsionando o planeta Terra.
E a mensagem de Jesus ficou ecoando dentro da terra, transformando sucessivamente nos séculos que se seguiram, não somente no século em que ele esteve conosco, mas também despertando outros espíritos do século I, do século V, do século X, no século X, no século XIV, no século XV, acendendo pessoas com o conhecimento que ele tinha. Então, veja que a mensagem do Cristo ela vai ecoando séculos afora. Então, qual era a missão dele? A razão dele vir era fazer um resgate das almas retardatárias que haviam ficado e implantar sobre a terra, para aqueles que não eram migrados, mas que eram daqui, a lei do amor, que ainda não havia sido pregada na simplicidade e profundidade que Jesus trazia. Mas você faz uma segunda pergunta: por que ele teve que vir e morrer crucificado? Na verdade, na conceituação que a doutrina espírita tem, ela não entra por um determinado caminho que a teologia clássica cristã coloca. Há um pensamento dentro da doutrina clássica cristã, inspirado no pensamento de Paulo, o apóstolo, no qual Jesus morreu na cruz para nos salvar. Seu sangue nos lavou do pecado. O Espiritismo não entende assim. Nós entendemos que o Cristo não morreu na cruz para nos salvar. O Cristo viveu para nos salvar, porque não foi a sua morte que nos salvou, mas foi os seus ensinamentos oferecidos durante a sua encarnação que trouxeram a possibilidade de salvação. E o que é essa salvação? A salvação é a libertação do homem das suas próprias imperfeições. Nós nos salvamos da nossa mesquinhez, do nosso espírito ainda empobrecido de virtudes. Nós nos libertamos de nós próprios. A salvação, portanto, é salvarmos-nos desse processo de encarnação sucessiva tão repetitiva, com pouco aproveitamento espiritual. É disso que ele nos salva. E aí, diz a teologia clássica cristã, Jesus morreu na cruz para nos salvar. E aí dizemos, não, ele viveu para nos salvar. Seu sangue nos lavou do pecado. O Espiritismo entende que essa ideia de que Jesus, ao morrer na cruz, seu sangue nos lavou do pecado e faz com que tudo que nós fizemos para trás fique fique pago. Segundo esse pensamento, ocorre assim. Ora, se eu fiz uma série de coisas erradas, mas no meu último suspiro eu disser, eu aceito Jesus como sendo o Senhor da minha vida, eu apago todo o mal que eu fiz e eu estou liberto das minhas culpas. O Espiritismo tem uma leitura diferente sobre isso. Ele diz que Jesus não liberta o nosso passado, ele liberta o nosso futuro. Porque quando nós entendemos o que ele veio pregar, nós fazemos um futuro diferente. Eu deixo de odiar, eu deixo de ter de mágoa, eu deixo de me vingar, eu transformo a minha vida para frente. Então, eu transformo o meu amanhã, eu me liberto para frente. E o para trás? O para trás. O para trás está escrito, nós vamos reencontrar com ele. Não necessariamente dentro de uma lei de justiça rígida, mas é uma lei de justiça banhada de misericórdia. Tudo que eu faço para frente, que me ajuda a, de certa maneira, mostrar que eu entendi a lei, de certa forma vai abrandar as penas que eu tenho. Se eu cometi um equívoco no ontem, mas hoje eu sou diferente, não faz sentido eu ser punido dentro de um conceito de vida que eu tenho hoje, que não é o que eu tinha no passado. Então, o Espiritismo compreende que seja assim. Mas permanece a pergunta, e por que Jesus morreu na cruz? Ele morreu na cruz porque a cruz era o suplício que os romanos tinham. Se o suplício dos romanos fosse outro, ele morreria no suplício que os romanos teriam. Na época, a crucificação era o suplício de escárnio que existia. A cruz não foi inventada para ele, ela existia antes dele e continuou existindo depois. Houve vários fenômenos na história de crucificação, até numerosos, de pessoas que foram crucificadas em série, centenas, até milhares de pessoas em revoluções que eram crucificados como um instrumento de punição do Império Romano. Então, ele sofre a crucificação porque os seus interesses colidiram com o interesse da época. Ele sabia que isso iria acontecer, por quê? Porque as verdades que ele trazia eram muito amargas para os
o povo de seu tempo. Então, os homens de sua época não iriam aceitar aquilo que ele trazia. Então, já era previsível que a crucificação iria acontecer com ele. Então, havia essa profecia, ele vem por esse motivo e a crucificação se dá por essa razão.